Olá pessoal, tudo bem com vocês? Elton Corrêa novamente, dando continuidade aqui na nossa resolução de questões. Hoje vamos finalizar aqui com a quarta questão do exame, do 41º exame, onde a quarta questão ela trouxe uma situação aqui de execução, certo? Eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Vou trazer aqui, a gente já vai fazer a leitura dessa pergunta direto aqui no sistema, tá? Olha, compartilhando aqui, eu já trago para vocês aqui a letra A, certo? A letra A, ele pergunta assim, ó: que tese. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Ok. Aqui, ó. Que tese você advogaria na manifestação contra a pretensão de Bernardo de direcionar a execução contra o banco? Justifique. Ó, já fazendo essa leitura aqui, a gente consegue já ver o seguinte. Você vai advogar, né? Que tese você advogaria numa manifestação contra a pretensão de Bernardo, que é o quê? Direcionar a execução contra o banco. Então a gente já vai começar a fazer aqui a anotação, e a anotação sempre a gente pede para que a gente coloque a empresa aqui deste lado, aqui empresa, versus, aqui pode ser um cliente, pode ser o trabalhador, tá? A gente vai colocar sempre assim como cliente, mas a gente não sabe, tá? Você ainda não sabe para quem você está advogando, tá? Mas vamos lá. É uma empresa contra o cliente. Então a gente vai ver aqui que ele tem essa. O que é que ele pergunta? Ele diz assim: você vai advogar, que tese você vai advogar numa manifestação contra a pretensão de Bernardo? Então aqui, Bernardo, nós temos a figura aqui, nós temos a pessoa aqui do Bernardo, certo? E Bernardo, ele tem uma pretensão, o quê? Ele quer, o que é a palavra pretensão? É querer, né? Ele quer, ó, direcionar, direcionar a execução contra o banco, tá? E você, ele está dizendo, você vai advogar, você vai criar uma tese, né, para se manifestar contra essa pretensão. Então aqui você já começa a ter uma ideia, aqui você já começa a ter uma ideia de que você vai advogar para a empresa, já que você vai ser contra a pretensão de Bernardo, então a ideia é que você vai estar defendendo aqui a empresa. Agora, conseguimos extrair essas poucas informações, mas já deu para ter um norte, né? E agora a gente vai ler um enunciado. Aí o enunciado ele trouxe o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Mais aqui um pouquinho. Aqui. Tá. Ó, Bernardo, ele trabalhava como vigilante terceirizado, atuando por meio de seu empregador em uma agência bancária. Após ser dispensado, já houve uma dispensa, sem justa causa, e não receber sua indenização, ele ajuizou, ó, Bernardo ajuizou uma ação apenas contra o ex-empregador. Tá. E continuou em atividade na mesma empresa, na mesma agência bancária, mas agora com a nova prestadora de serviços, certo? Ele continua com atividade na mesma agência bancária, mas agora com uma nova prestadora de serviços. O pedido foi julgado procedente, ó. O pedido dele, né, foi julgado procedente, tá? Mas o empregador desapareceu.
O empregador desapareceu. Nem mesmo direcionando a execução contra os sócios, Bernardo conseguiu receber o crédito. Tá difícil. Então, o advogado de Bernardo requereu que a execução, ó, o advogado de Bernardo requereu que a execução fosse direcionada contra o banco, tomador de serviços, já que, por lei, o banco possui responsabilidade subsidiária. O juiz determinou a intimação do banco para se manifestar em 5 dias. Olha, o juiz determinou a intimação do banco para se manifestar em 5 dias, permitindo o contraditório, né? Antes de decidir. Deu para a gente ter já uma ideia aqui, né? Então vamos o quê? Fazer as devidas anotações agora do que a gente tem de informação do enunciado. Veja só. O Bernardo, ele trabalhava como o quê? Qual era a função dele? Bernardo, ele era vigilante terceirizado. Vigilante terceirizado, atuando por seu empregador, tá? Em uma agência. Onde é que ele trabalhava? Ele trabalhava numa agência bancária. Numa agência bancária. Aí ele foi o quê? Olha, após ser dispensado sem justa causa, então, o que foi que a empresa fez aqui? O que é que a gente já pode anotar? A empresa fez a dispensa, certo? Fez a dispensa sem justa causa. Foi o que a empresa fez, tá? Dispensado e não recebeu aqui, olha, dinheiro para ele da sua indenização. Da sua indenização, ele não recebeu. X. Ele não recebeu, tá? Então o que foi que fez? O Bernardo ajuizou uma ação. Olha aqui, ó. Sempre no meio, a gente vai descendo aqui e a gente vai anotando o momento processual. E aqui já houve o quê? Uma reclamação trabalhista. Ele moveu uma ação. Já houve uma reclamação trabalhista que ele ajuizou contra quem? Contra o ex-empregado, contra o ex-empregador. Certo? Ó, então ele ajuizou uma ação contra quem? Quem é que está no polo passivo? Existe aqui, né? Bernardo contra a empresa terceirizada que contratou ele, certo? Então ele moveu essa ação contra o ex-empregador, tá? E continuou a atividade na agência bancária, mas agora com a nova prestadora de serviço. Então aqui uma informação, aqui a gente bota aqui um asteriscozinho, ele continua na agência bancária. Ele continua lá. Mas por quê? Porque agora tem uma nova empresa. Então, existem 2 momentos aqui. Então, a gente pode colocar que essa empresa aqui é a empresa 1, tá? E a empresa 2 é a qual ele está trabalhando agora, ó. Então, a gente pode colocar aqui que houve uma empresa 2, que é a qual ele trabalha atualmente. Atualmente, ele está com essa empresa aqui. Atualmente, tá? Então, mas agora, tá, a nova prestadora de serviço. O pedido foi julgado procedente. Então a RT aqui dele, o que ele pediu aqui de indenização, ele não especifica aqui na questão, mas ele diz que esse pedido, ou seja, teve uma sentença, houve uma sentença, e foi julgado o quê? Procedente. Então, com certeza, Bernardo está satisfeito. Tudo que ele pediu, ou o que ele pediu aqui, ele teve a resposta como positiva, foi favorável para ele a sentença, tá? Foi julgado procedente, mas o ex-empregador, então aqui a empresa 1, ó, a empresa 1, ela sumiu. X, a empresa sumiu, a empresa desapareceu. Pode botar aqui, ó, desapareceu. Certo?
Nem mesmo direcionando a execução contra os sócios, Bernardo conseguiu receber o crédito. Olha aqui, ele direcionou para quem? Você coloca aqui, olha, Bernardo, certo? Ele direcionou para os sócios. Com certeza teve o que? Aquele incidente, né, de desconsideração da pessoa, da personalidade jurídica, o famoso o IDPJ. Então, com certeza teve um IDPJ, porque foi direcionado para os ex-sócios, né? E Bernardo aqui, nem mesmo direcionando a execução contra os sócios, Bernardo conseguiu. Ou seja, nem esse DPJ aqui deu jeito. Aqui, ó, X, ele não recebeu, tá? Ele não recebeu. Tá. Então, Bernardo aqui. Então, o advogado do Bernardo, ó, o advogado dele aqui, vou colocar aqui, ó, o advogado do Bernardo, ele requereu que a execução fosse, ele fez um pedido, né? Ele requereu que a execução, ó, execução direcionada, fosse direcionada agora para quem? Contra o banco. Tomador de serviço. Quem é o banco? Tomador de serviços. Certo? Aí é que ele diz, já que por lei o banco possui responsabilidade subsidiária. Ó, ele não está perguntando aqui se o banco tem, ele está afirmando, já que em lei, já que por lei o banco possui essa responsabilidade. O juiz determinou a intimação do banco para se manifestar em 5 dias, permitindo o contraditório. Então, antes de decidir, certo? Então veja só, resumo aqui, resumo aqui da questão. Bernardo ele entra com uma ação contra a empresa que ele trabalhava, que ele era funcionário daquela prestadora de serviço, tá? E ele é da vigilância, né? Da vigilância terceirizada. E aí ele entra com essa ação, só que a empresa some, certo? Ele tenta direcionar para os sócios, através de um IDPJ. A questão não fala, mas a gente tem essa ideia aqui. Então, também não foram conseguidos, não foi possível receber, localizar, né, bens para fazer esse pagamento, para quitar essa ação dele, essa indenização, tá? Então o que foi que ele fez? Ele já recebeu, aqui já está na fase aqui de execução. Então ele está pedindo o quê? Para ser executado. Ele não está vendo meios. Ele não, a empresa não tem, o sócio não tem também condições de pagar, de quitar essa indenização para ele. Então aqui o advogado foi lá e direcionou a execução para o banco, já que ele trabalhava lá no banco. E a lei diz que o banco, já que ele é o quê? Ele é o tomador de serviços, né? Ele possui uma responsabilidade subsidiária. Então aí ele foi lá e direcionou para o banco. Aí a pergunta da letra A é justamente isso. Qual é a tese que você vai advogar contra essa pretensão, que é direcionar a execução contra o banco? Você entendeu aqui a questão? Então aqui nós vamos agora o quê? Extrair essas palavras-chave. O que é que a gente pode extrair daqui? Olha, a gente traz aqui novamente. Nós temos tudo aquilo que nós anotamos está aqui, certo? Então, o que está acontecendo? Estamos na fase de execução, então a gente pode anotar aqui, ó.
A gente pode colocar aqui uma execução, certo? Uma palavra-chave aqui. Estamos na execução. 2, a gente está tratando aqui de responsabilidade subsidiária. Subsidiária, tá? Então aqui ele não está querendo saber se o banco tem responsabilidade ou não. Ele não está perguntando isso, até porque a questão diz que a lei já afirma que o tomador de serviço tem responsabilidade. Ele quer saber, a pretensão dele é direcionar a execução para o banco. Aí aqui a questão é, ele pode direcionar? Essa que é a questão. Ele pode direcionar? E a gente vai fazer o quê? Como advogado da empresa, ele está dizendo que a gente vai advogar uma manifestação contra essa pretensão. Então, qual é o papel do advogado da empresa? É rebater essa pretensão. Então, ele vai, se ele está dizendo que ele quer que seja direcionado, a gente vai dizer que não pode ser direcionada. Essa é a ideia. Agora a gente vai ter que fundamentar, certo? Então, aqui a gente vai fazendo aquela mesma sequência, olhando aqui para o livro de súmulas. E no livro de súmulas, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. O livro de súmulas eu vou colocar aqui na página, deixa eu colocar, página 4. Opa, desculpa. Aqui. Vou colocar aqui a página. Aqui, 456. Pronto. Aqui em execução, que foi a primeira palavra-chave que nós pegamos. E a gente começa a ler aqui, olha. Ação de cumprimento fundada, ação rescisória, ação rescisória, ação rescisória, ação rescisória, ação rescisória. Tudo aqui, ó. Nada disso aqui interessa pra gente. Ação rescisória, aqui, ó. Ação rescisória, planos econômicos, admissibilidade, recurso de revista, coisa julgada, planos econômicos. Aqui, competência da Justiça do Trabalho, execução de ofício, contribuição social, não é isso. Aqui, competência residual da Justiça do Trabalho, não é isso. Decisão exequenda e rescindenda, interpretação no sentido, não. Depósito recursal. Depósito recursal inexigível também não é isso. Embargos, admissibilidade, processo em fase de execução, acórdão da turma, não é isso. Embargos de terceiro interposto anteriormente à lei, não. Empresa em liquidação, não é isso. Execução por carta, não é isso. Execução trabalhista, mandado de segurança, 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 penhora, não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Mandado de segurança, pedido liminar, também não. Penhora de bens, pessoa jurídica, direito privado, não. Penhora, plano colo, precatório, precatório, deixa eu ver aqui. Ó, precatório, competente, precatório, pronto. Em execução, nós não encontramos nenhuma palavra. Então a gente já vai para qual é a outra palavra? Responsabilidade. Então eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês, certo? Aqui a responsabilidade. Pronto. Responsabilidade subsidiária. Aqui, ó. Administração pública, contrato de prestação de serviços. Opa, teve uma contratação, né? Legalidade, responsabilidade subsidiária, conduta culposa no cumprimento das obrigações. Esse finalzinho aqui não está ajudando muito a gente, tá? Mas aqui na súmula 33, aqui, ó, contrato de prestação de serviços, legalidade, responsabilidade subsidiária, verbas decorrentes da condenação. A gente não está tratando de verbas, tá? Mas contrato de prestação de serviços, ok. Inadimplemento das obrigações, ou seja, a obrigação ela não foi paga, certo? Responsabilidade subsidiária. Tá. Não tá falando especificamente aqui, tá? Mas a gente
quer saber o seguinte, a gente pode dar uma olhada nessa súmula, certo? Nessa súmula 331. A súmula 331, deixa eu jogar aqui, pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui a súmula 331. Deixa eu jogar aqui a página. Aqui, deixa eu voltar. Pronto, súmula. Passando bem aqui. Súmula 3. Súmula 331. Olha aqui, súmula 331. O que é que ela vem falar? Ela vem falar sobre o contrato de prestação. Cadê? Contrato aqui. Perdão. Ó, ele vem falar sobre o contrato de prestação de serviços, legalidade, né? Ele vem falando aqui, ó. A contratação de trabalhadores por empresa interposta não é o que a gente está tratando. A contratação irregular do trabalhador mediante não é o que a gente está falando. Na forma do vínculo do emprego como tomador de contratação de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, bem como serviços especializados ligados à atividade do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinada. Não. Aqui, vamos ver aqui o item 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Olha aqui como isso responde à nossa questão. Mas veja, nós precisamos compreender o que está sendo perguntado para a gente poder compreender que essa súmula responde aqui a nossa questão. Veja, ele entrou como a própria questão disse, eu vou compartilhar aqui com vocês, a nossa própria questão disse que ele ajuizou a ação apenas contra o ex-empregador, certo? Ele ajuizou a ação contra a empresa, a primeira empresa que trabalhava, não é isso? A empresa aqui, ó, trabalhava como vigilante terceirizado, certo? E a agência bancária é a agência o quê? É a prestadora de serviço. E olha o que a súmula diz. Vou compartilhar aqui com vocês novamente. A súmula 331, aqui no seu inciso 4, ele diz, ó, ele diz que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, quer dizer, a empresa, ela não honrou o pagamento, ela está inadimplente, implica a responsabilidade subsidiária do tomador, ou seja, do banco, implica, né? Quanto àquelas obrigações. Mas olha aqui a palavra, desde que haja participado da relação processual. Aqui, ó. Desde que haja participado da relação processual. Eu pergunto para vocês, o banco participou da relação processual? Não, pessoal. Por quê? Porque aqui ele diz que Bernardo ajuizou a ação apenas contra o ex-empregador. Pronto, está respondido aqui a nossa pergunta. E o que é que a gente vai colocar? Aqui, ó. Vamos responder. Aqui. Respondendo aqui a nossa pergunta. Certo? Vou trazer um pouquinho mais para cá, para dar mais espaço aqui para a gente. Pronto. Respondendo letra A. Letra A. O que é que a gente vai responder? Qual é a tese que a gente vai advogar manifestando contra essa pretensão? O que é que o Bernardo quer? Ele quer direcionar a execução. Então a gente pode colocar o seguinte como resposta.
Bernardo não tem direito de direcionar a execução contra o banco. Contra o banco, não é isso? Certo? Mas por que ele não pode? Porque não tem responsabilidade subsidiária. Pois não participou da relação processual. Nos termos da súmula 331, inciso 4 do TST. Aí você pode até dizer assim, mas o banco não tem responsabilidade? A própria súmula não já disse, até o texto enunciado diz que o tomador de serviço tem responsabilidade. Ele diz, ó, implica responsabilidade subsidiária, mas desde que haja participado da relação. Quando a questão ela trouxe no enunciado que o Bernardo ajuizou apenas contra o ex-empregador, ele não colocou no polo passivo o banco. Se ele tivesse colocado, mencionado ele ali, chamado ali para lide, se ele tivesse chamado o banco para participar, o prestador de serviços, na inicial ali na petição, se ele tivesse direcionado para os dois, tanto a empresa terceirizada e o banco em conjunto, aí o banco teria responsabilidade. Nesse caso, ele não pode. Então, nossa resposta ficou aqui, olha, 4 linhas, bem enxuta. E agora a gente vai fazer o quê? Comparar com o gabarito, como a gente sempre faz. E olha aqui o gabarito, o que é que ele trouxe. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Aqui, eu não estou conseguindo colocar, mas vou colocar bem aqui. Pronto. Aqui, ó. Espera aí que eu não quero colocar aqui a letra B por enquanto, tá? Baixar só um pouquinho. Oh, tá aqui. Ó. Certo? Qual é a tese que você alegaria, né? Então tá aqui, ó. Que não se pode executar alguém que não participou da relação processual. O que é, onde foi que ele fundamentou? Indicação da súmula 331, inciso 4 do TST. Pronto, bateu. Olha a nossa resposta. Bernardo não tem direito de direcionar a execução contra o banco porque não tem responsabilidade, certo? Mas por que ele não tem responsabilidade? Porque não participou da relação processual. Então tá aqui, meu amigo, tá respondida. Tá aqui, tá respondido de forma enxuta dentro do padrão FGV. E dando continuidade aqui rapidamente para a letra B, nós vamos aqui para a questão e olha o que é que ele traz aqui na letra B. Ele diz assim, ó: caso o juiz, após a sua manifestação, quer dizer, você se manifestou contra,
certo? Você se manifestou. Você teve o prazo você fez a defesa, não é isso? Ele não deu 5 dias permitindo o contraditório. Então você teve os 5 dias, você foi lá, disse que ele não tinha responsabilidade. Aí ele diz: logo após a sua manifestação, caso o juiz decidisse atender o requerimento do Bernard. Então o que foi que o juiz fez? Ele atendeu. O Bernardo queria o quê? Ele queria direcionar, né? Ele queria direcionar a execução para o banco. E ele disse: caso o juiz decidisse atender esse requerimento, que providência você adotaria? Aqui na letra B, certo? Toda vez que a FGV trouxer para você essa questão de qual a medida cabível, né? Qual a providência? Você sabe que ali ou vai ser uma ação, ou vai ser uma defesa, ou vai ser um recurso, certo? Então aqui, o que é que nós teríamos que atentar? Nós estamos aonde? Nós estamos na fase de execução, certo? Então, se nós já temos, vou compartilhar aqui com vocês a nossa anotação, se nós já temos uma reclamação trabalhista, nós já temos uma sentença, certo? Essa sentença, o que foi que aconteceu? Ali já entrou na fase de execução, nós já temos a fase de execução, e nessa fase de execução houve uma decisão. Houve uma decisão, certo? Houve uma decisão. Então a gente pode anotar que no momento processual aqui houve uma sentença onde ele diz aqui, ó, se o juiz tivesse acatado, né? Cadê a pergunta? A pergunta ela diz assim: se o juiz decidisse atender o requerimento do Bernard, o Bernard não fez um pedido, ele pediu para ser direcionado para a execução para o banco. E se o juiz tivesse decidido sim, certo? Se houve uma sentença na fase de execução, o juiz decidiu, você vai fazer o quê? Você vai recorrer dessa sentença, né? Você quer impugnar essa decisão do juiz. Então, na sentença, na execução, qual é o próximo momento processual? Você vai questionar essa sentença através do agravo de petição. Simples e direto. Então, qual é a pergunta? Caso o juiz decidisse atender o requerimento, que providência você adotaria? Você vai o quê? Você vai propor o quê? Você vai interpor um recurso. Então, você colocaria aqui, ó, interpor um agravo de petição que está lá, né? Um agravo de petição nos termos do artigo 897, isso, A da CLT. Pronto. Simples, enxuto, e nós respondemos essa questão. Ó, o nosso vídeo está aqui com 34 minutos, mas aí é fora que ela vai e volta a nossa conversa, o nosso diálogo, mas a ideia é sempre aqui. Uma questão você precisa responder em 30 minutos, certo? Então, mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer aí a audiência aí de vocês, o acompanhamento de vocês, tá bom? Vou pedir para que vocês considerem se inscrever no canal, curtam, comentem, compartilhem, façam esse vídeo chegar em mais pessoas que precisam aí, estão precisando ter um direcionamento, né, construir aqui uma ideia, porque, gente, você não pode ir para a prova sem ter uma estrutura do que vai fazer.
né? Você tem que trabalhar essas respostas, você precisa trabalhar com o tempo, você precisa responder uma questão. Eu aconselho para que você responda uma questão dessa com o seu cronômetro, marque o seu tempo, 15 minutos para cada item, 2 itens, 30 minutos, 4 questões, 2 horas. Você vai ter 3 horas para fazer a peça prático profissional. Isso é um ganho de resultado. As pessoas que constroem esse tempo, essa forma de ler a pergunta primeiro, para depois o enunciado, anotar as palavras-chave, isso aqui é segredo de sucesso. Isso aqui é consequência, vai ser o teu sucesso. Você vai fechar as questões e você vai para uma peça precisando ali de um ponto. Porque você vai fechar as questões ali são fáceis, você vê ali, você está treinando o momento processual, você está vendo aquela ida e vinda ali de momento. Aqui nesse caso, olha só como essa questão ela foi rica em informação. Ela te trouxe desde uma reclamação trabalhista, certo? Ela já te deu a ideia ali de que houve uma sentença dentro da fase do conhecimento, houve uma sentença, o juiz deu procedente, certo? E ali o que foi que aconteceu? Você já tem a sensação de que acabou a fase do conhecimento. Ninguém recorreu, né? Perdão. Ninguém recorreu. Teve um trânsito em julgado, você começa a ter essa ideia do que aconteceu. Trânsito em julgado. Por que que leva a crer que teve um trânsito em julgado? Né? Por quê? Porque já estamos aqui na fase de execução, da execução. E na fase de execução, você pode ver o quê? Que ninguém foi encontrado, a empresa não apresentou pagamentos, não pagou, nem os sócios. O que foi que o advogado fez? Tentou direcionar. Então, você está vendo 2 fases, olha, fase do conhecimento, fase de execução. Teve uma sentença. Uma pessoa desatenta poderia colocar o quê? Vamos fazer um recurso ordinário. Por quê? Porque o recurso ordinário na fase do conhecimento ele está para o agravo de petição na fase de execução. Ele é praticamente a mesma coisa, só que em momentos diferentes, em tempos diferentes. Uma é na fase do conhecimento e outra é na fase da execução. Muitas pessoas poderiam aqui erroneamente fazer aqui um recurso ordinário. Por quê? Porque entendeu que teve uma decisão, da decisão do juiz, se recorre como recurso ordinário. Mas você teria que atentar que aqui a questão enunciada foi claro, trazendo o quê? Uma fase de execução. Se está na fase de execução, cabe agravo de petição. Então veja aí a riqueza e se você passeou pela linha do tempo tão falada que as pessoas comentam, né? E você compreendeu que você desenhando aqui, ó, reclamação trabalhista, houve uma sentença, já está na fase de execução e na sentença e você teve uma sentença. Como é que você recorre na sentença de execução? Agravo de petição. Não teria para onde correr, não teria para onde você ter outra resposta ou ficar em dúvida. Não tem como, porque você vem mapeando essas questões. Então eu peço que você faça sempre isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Considerem investir nesse canal. Sempre eu digo investir no canal é investir em você. Você está investindo em você. Ajude para que esse canal consiga trazer mais conteúdos com qualidade para você. A gente está tentando se empenhar, tirando dúvidas, viu? Coloque aqui no seu comentário aquilo que você está achando, né? Qual é a sua dificuldade ainda de encontrar essas respostas, tá bom? E a gente vai trocando ideia e construindo sim para que você chegue na sua aprovação no dia dessa prova com qualidade para você saber responder essas questões, ir para a peça profissional e depois só comemorar a sua aprovação, se Deus quiser, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.